A ideia é que Purim, uma das mitzvot do dia é fazer uma refeição festiva, uma seudá. Enquanto que Hanukkah também é uma festa de Rabanan, nós não encontramos essa obrigação. Ao contrário, o Lemá traz, o Shulchan Aruch traz que não existe a mitzvah de seudá, mitzvah em Hanukkah. E por que essa diferença? Logo no segundo passuco da Torá, a Torá nos diz: Ve'aretz hayta tohu vavohu vechoshech apnei tehom. A terra era vã, vazia, e a escuridão pairava sobre o precipício. Um passuco meio estranho. O que ele diz? Termina o passuco: Vayomer Elokim yehior, vaior. E disse Deus: haja luz, e a luz apareceu. Nós sábios do Midrash trazem uma explicação mais profunda do que na verdade esse passuco significa. Nossos sábios dizem que o povo de Israel, Am Israel, ao longo de sua história, vai passar por várias culturas. Vão, Tou, a cultura da Babilônia. Vorro, vazio, a cultura da Pérsia. Roshech, a escuridão, é a cultura dos gregos, que escureceram a visão, os olhos de Am Israel. Apnei Tehom, ao longo do precipício, é a cultura romana, que parece que não tem fim. Aqui, na verdade, está dobrada aqui toda a história do nosso povo. Nós nos libertamos do povo egito, entramos na terra de Israel, e depois de 400 e poucos anos, depois da construção do Beit HaMikdash, os babilônios destruíram o Beit HaMikdash e levaram nosso povo para a diáspora. Alguns anos mais tarde, fomos dominados pelos persas, a história de Purim. Depois voltamos para a terra de Israel, fomos dominados pelos gregos, a história de Hanukkah. E depois, os romanos destruíram o segundo Beit HaMikdash e nos levaram novamente para fora da terra de Israel. A mesma ideia aparece numa outra passagem da Torá, quando Jacob Avinu estava fugindo do seu irmão Esav. Antes dele ir para a casa de Lavan, está escrito que ele adormeceu e ele viu o famoso sonho, uma escada com anjos de Deus subindo e descendo. Preste atenção, a princípio anjos descem do céu e depois sobem de volta. Mas ele viu anjos subindo e descendo. Rashi quis explicar essa dificuldade e disse, olha, eram anjos que estavam com Yaakov na terra de Israel, estavam se despedindo, estavam subindo para o céu. Outros anjos que iam acompanhar Yaakov em Chutz La'aretz, fora da terra de Israel, estavam descendo. Mas o Midrash traz uma outra explicação para isso. O Midrash diz justamente que Yaakov Avinu viu o anjo das nações, o anjo dos babilônios subindo em cima, lá para o topo, como se fosse essa nação dominando o mundo, e esse anjo, depois de um tempo, desce. Ele sai do palco da história. Depois ele viu o anjo dos persas subindo, dominando o povo de Israel, dominando o mundo, e depois o anjo desce novamente. Depois ele viu novamente o anjo dos gregos subindo, dominando, e depois descendo. Por último, ele viu o anjo de Esav, o anjo dos romanos, subindo na escada, e de repente esse anjo estava lá em cima, parado, e não descia. Yaakov nessa hora temeu. Será que ele não vai ter fim? Ele é paralelo ao precipício, aquele que parece que nunca acaba. Até que disse Deus para Yaakov, Al tirá Yaakov, não tema. Mesmo que parece que nunca vai ter fim o Império Romano, a civilização ocidental, no fim, essa civilização também vai cair e o povo de Israel continuará forte. O final do passuco diz, Vayomer Elokim yehior, vaior. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Essa é a luz do Mashiach, que vai iluminar no final da passagem do povo de Israel por essas 4 etapas. Prestem atenção. Para que o povo de Israel esteja da forma mais intensa, a forma mais forte,
É preciso que nosso povo, o povo de Israel, esteja na nossa terra, na terra de Israel, Eretz Israel, cumprindo, vivendo a Torá de Am Israel. E é interessante que cada uma dessas três culturas tentou quebrar dessas três pernas. Os babilônios, o que eles fizeram? Emigraram, eles expulsaram o povo judeu da terra de Israel, fomos levados para a Babilônia. Como todos os outros povos, era natural que nosso povo ia se desfazer, ia desaparecer. Mas não, a Shekhinah, a presença divina nos acompanhou, a força da Torá nos manteve e a gente continuou forte, mesmo na diáspora da Babilônia. Os babilônios queriam acabar com a nossa terra. Acharam que sem a nossa terra a gente não vai aguentar. Aí veio Aman, a história de Purim. Ele quis exterminar o nosso corpo. Homens, mulheres, crianças, todos no mesmo dia. Mas Baruch Hashem, a Ashgachá de Hashem nos salvou, como é contado na Megillah, e ele não conseguiu. Por último, quando voltamos para a terra de Israel, os gregos tentaram acabar não com o nosso corpo, como Aman, não com a nossa terra, a gente vivia na terra de Israel. Os gregos queriam assimilar a nossa cultura. Eles queriam, na verdade, proibir a Torá e helenizar o nosso povo. Mudar as nossas ideias e assim fazer com que a gente se assimile com o resto do Império Grego. Mas Baruch Hashem apareceram os Macabim e levantaram a revolta para defender a nossa Torá. O último império, a última galuta, os romanos, e na verdade a civilização ocidental, que é na verdade a continuação do Império Romano, tenta por todos os meios acabar, lutar contra a nossa terra, lutar contra o nosso povo, acabar com a nossa Torá. E nós estamos, Baruch Hashem, terminando essa galuta, quase vindo o final do Pasuk, Ve'omer Elokim Yor, Yehi Yor, é a luz do Mashiach. Agora vamos entender. Em Purim, quiseram acabar com o nosso corpo físico. Essa foi a forma que Aman tentou acabar com a ideia de Am Yisrael. Enquanto que Hanukkah não foi uma luta contra o nosso físico. A ideia era acabar com o nosso espiritual, com a nossa Torá. E essa, na verdade, é a resposta. Em Hanukkah, que a luta foi uma luta espiritual, uma luta de ideias, luta da nossa Torá santa contra a filosofia, a vitória é festejada através de acendimento de velas. A chama é algo material, mas que simboliza algo espiritual. É um material mais refinado. É a luz. Enquanto que Purim, que na verdade foi uma luta para exterminar o nosso corpo, a gente festeja justamente com uma seudá. Uma das mitzvot de Purim é fazer uma seudá festiva para festejar que o nosso corpo continua vivo. Am Israel, Chai Vekayam. Purim Sameach.